Bom dia, meus amigos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ramon, sou proprietário do criatório Genoma aqui de Brasília e eu estava esperando exatamente este momento para que eu pudesse fazer mais um vídeo relatando a minha experiência com o uso da ração extrusada dentro do meu criatório. Como todos sabem, tem mais de um ano que eu estou utilizando exclusivamente a ração extrusada dentro do criatório. E eu estava esperando justamente esse momento para que eu pudesse falar e tratar de alguns assuntos que foram indagados ao longo desse ano, ao longo desse mais de um ano, né, com o uso da ração extrusada. E por que eu estava esperando exatamente esse momento? Porque às vezes, né, no vídeo anterior, eu quis mostrar algumas coisas e para algumas pessoas que não têm vivência no campo, talvez ficou um pouco confuso o entendimento e tentar imaginar o que eu estava falando de altura de entrada, altura de saída, nível ideal de colheita, né, com um nível nutricional maior da planta. E hoje eu vou mostrar para vocês na prática o que eu estava querendo mostrar para vocês, né? Como vocês podem ver aí, a maior parte das plantas aqui já sementearam. A gente está numa área de pastagem, né, de braquiária, certo? Então vocês podem ver aí que a maior parte aqui já sementeou. Muitas pessoas, elas têm a crença na cabeça delas que pelo fato de o pássaro solto na natureza, ele comer quase que exclusivamente sementes, quando a gente traz eles para dentro da criação em cativeiro, ele também tem por obrigação de comer exclusivamente as sementes. E isso, na verdade, não é verdade, né? Por que isso não é verdade? Quando ele está solto na natureza, ele tem a prerrogativa de poder voar para onde ele quiser e escolher quais as sementes ele quer comer, né? Então, em determinada época do ano, geralmente agora, na época das chuvas, né, no final do ano, até mais ou menos junho, as plantas estão produzindo sementes e vão estar em estágios diferentes de desenvolvimento. Quando eu falei para vocês de altura de entrada, altura de saída e nível nutricional da planta, o que eu queria falar? Aqui a gente está numa área de pastagem de braquiária e foram feitos vários estudos por várias instituições de ensino que, no caso da pastagem de braquiária, a altura de entrada dela seria de 40 centímetros. O que seria a altura de entrada? Seria a hora que eu posso colocar o gado para comer, né? No caso, fazer a colheita dessa pastagem. Por que esses 40 centímetros? Foram feitos vários testes onde foi verificado que essa altura de 40 centímetros traduzia para a planta o maior nível nutricional daquela planta. Então, quando a planta atinge o seu 40 centímetros, eu coloco o gado faz essa colheita, colhe essa planta no seu maior nível nutricional, ingerindo uma planta de melhor qualidade. Quando ela atinge os 20 centímetros, eu retiro o gado para que ela possa rebrotar novamente e atingir novamente o seu nível nutricional e tamanho ideal, certo? Da mesma forma que ocorre com a pastagem, a gente pode traduzir isso para a produção de sementes. Todas as gramíneas que produzem semente também vai ter o nível nutricional de dentro do grão ideal, onde ele tem um maior nível nutricional para poder atingir, né, e atender às necessidades nutricionais de quem quer que seja que vai se alimentar daquele determinado grão. E como eu sei que aquele grão colhido ele está no seu melhor nível nutricional, da mesma forma que a pastagem, foram feitos vários testes por várias instituições de ensino e foi verificado que quando o grão ele atinge o seu nível meio leitoso, que para vocês poderem entender aí, quando vocês pegarem uma espiga de milho e ela tiver com o grão meio leitoso, o que é o meio leitoso? Você aperta o grão e ele vai sair uma pouca quantidade de água e uma massinha branca. Está no ponto de pamonha, por exemplo, para vocês poderem entender. Então, quando o grão de milho ele está no ponto de pamonha, ele está ali no seu melhor nível nutricional, sua melhor qualidade nutricional para poder ser fornecido para os animais. Ou quem quer que seja que vai comer aquele milho, né? No caso, aqui seria, no caso, a pastagem. Quando o pássaro está solto na natureza, ele tem a prerrogativa de poder voar para onde quer que ele queira e escolher aqueles grãos que ele vai ingerir que estejam no melhor nível nutricional.
meio leitoso, no estágio meio leitoso. Quando a gente traz ele para a criação em cativeiro, aí ele já não pode mais escolher o grão meio leitoso, já que a gente fornece a semente quando ela está no seu estágio com o menor grau de umidade. Geralmente ela está seca. E quando ela está seca, ela está com seu pior nível nutricional. Não que ela não tenha nível nutricional, e sim que ela esteja no seu pior nível nutricional. Sendo assim, por que então a gente não comercializa as sementes, né, quando ela está no seu maior nível nutricional? Pelo simples fato da dificuldade de armazenamento dessas sementes no comércio, né? Então, talvez a gente teria que utilizar uma grande quantidade de conservantes, ou até mesmo eu poderia conservar pelo frio, mas isso seria muito oneroso ao comerciante, bem como para o adquirente daquela semente. Então, para a gente resolver esse tipo de problema de armazenamento, né, a gente comercializa ela quando ela está no seu menor nível de umidade, vamos dizer assim, ela está seca, e aumentando então o tempo de prateleira, né? Por que não comercializa ela quando está o grão meio leitoso? Pelo fato do amido aqui dentro ser fonte de cultura para bactérias e fungos, fica muito difícil a conservação dela na prateleira, aumentando então o seu custo, né, para conservação. Fazendo isso, a gente comercializa ela quando ela estiver seca. Sendo assim, como eu já falei, menor nível nutricional. Simplesmente assim. Sabendo disso, onde as sementes, elas não atingem, as sementes comercializadas convencionalmente no mercado, elas não suprem a necessidade nutricional em sua plenitude de nossos pássaros, eu resolvi utilizar a ração extrusada. Além disso, outro agravante, né, na comercialização das sementes, que estão sendo comercializadas aí normalmente nas agropecuárias, seria quanto à contaminação por fungos e bactérias dessas sementes. Se vocês puderem enviar uma pequena quantidade das sementes que vocês fornecem para os pássaros de vocês para um laboratório e pedir a cultura de fungos e bactérias e protozoários que estão contidos naquela semente, vocês verão que é uma grande quantidade de toxinas fúngicas, bacterianas e protozoários, portanto, trazendo como uma fonte, funciona como se fosse uma fonte de infecção para dentro dos seus criatórios, adoecendo os pássaros de vocês. Sabendo disso, escolhi fazer então a opção, né, por dar a ração extrusada para os meus pássaros, né? Muita gente tem aquela crença na cabeça de que pelo fato do pássaro estar solto na natureza, ele ter que comer exclusivamente semente, eu também tenho que fazer isso no cativeiro, quanto na verdade isso não é verdade. Quando eu forneço a ração extrusada, aquela ração extrusada, ela passou por um crivo, né, de qualidade da empresa produtora da ração, certo? Onde ele vai utilizar alimentos de melhor qualidade nutricional, balanceado, justamente para atender a necessidade nutricional do pássaro, sem precisar então do uso de coadjuvantes, que seria no caso vitaminas, minerais, né, e até aminoácidos, para suprir o que a semente não dá conta de atender em nossos pássaros. O que eu fui muito indagado naquele vídeo seria que algumas pessoas, elas não concordam em dar alimentos industrializados para os pássaros, pois tem muitos conservantes e corantes. Mas ele acha correto eu dar um alimento de pior qualidade, cheio de fungos, toxinas fúngicas e bacterianas, que vão funcionar mais ou menos como de forma cumulativa no organismo do pássaro da gente. Talvez a semente cheio de bactérias, toxinas fúngicas e bactérias dentro da mistura de semente, não vão levar a óbito na hora que se alimentarem daquele tipo de semente. Porém, ela funciona de forma cumulativa. A toxina fúngica, ela vai se acumulando no organismo animal, prejudicando então a imunidade do animal,
né? Diminuindo a imunidade e abrindo porta de entrada então para outros tipos de infecções. Por isso que muitas vezes há relatos de vários criadores que o pássaro estava bom, estava sadio hoje e amanhã ele veio a óbito. A primeira coisa que vocês devem verificar é o mais simples, seria primeiramente a alimentação. A alimentação está adequada? Está atendendo às necessidades nutricionais dos seus pássaros? Beleza, se tiver adequada, aí você parte para a procura para outras causas de doenças que podem acometer seus pássaros. E como a gente está falando aqui de alimentação, a gente primeiramente que a gente vai fazer, faça um exame de suas rações, de suas misturas de sementes para ver se realmente essa não seria a causa primária de doenças, né, dentro do criatório de vocês. Sabendo disso, eu optei pela ração extrusada, pois feito com alimentos de melhor qualidade, balanceada, eu tenho certeza que ela vai atender a necessidade nutricional dos meus pássaros. Então a pessoa, ela acha errada fornecer alimentos industrializados para os pássaros, mas ela fornece um alimento de pior qualidade e com isso, para atender a necessidade nutricional do pássaro, atender a demanda que a semente ela não dá conta de atender, ele dá outros medicamentos para o pássaro, como se os outros medicamentos não tivessem conservantes. Então, para você ver o tamanho da hipocrisia do ser humano que chega até um vídeo achando que sabe de alguma coisa sobre conservantes. Antes de vocês terem que ir ao vídeo de alguém, criticar o alimento, se ele é industrializado, se ele tem conservante, se ele tem corante, vá em busca do conhecimento, vá em busca de qual é o conservante que é utilizado, qual é o corante e se realmente ele causa mal aos animais, né? Por exemplo, o sal é um tipo de conservante e não causa câncer, não causa mal ao animal. O frio é um tipo de conservante, o calor é um tipo de conservante, né? O vinagre é outro tipo de conservante e não causam mal aos animais. Outros tipos, e há uma infinidade de conservantes que são fiscalizados pela Anvisa e aprovados pelo Ministério da Agricultura para serem utilizados nas rações dos animais. Então a gente tem que ir em busca de conhecimento, saber quais são os tipos de conservantes, quais são os tipos de corantes e se realmente esse tipo de conservantes e corantes eles causam mal aos animais, né? Por exemplo, a anilina, que é um tipo de corante utilizado em rações animais, no caso para dar aquela coloração verde, amarelo, ou laranja, ou vermelho, ela também é utilizada na alimentação humana, provando que a anilina ela não causa mal, é um corante utilizado na alimentação que não causa mal, senão não tinha sido aprovado na alimentação humana, né? E bem como na alimentação animal. Então vamos lá. Fiz a opção justamente por causa disso, né? Para melhorar a alimentação dos meus animais. Após essa opção, não tive mais tipos de doenças. Às vezes eu chegava no criatório, tinha um pássaro que aparentemente estava meio triste, meio fofo, com penas eriçadas, e hoje eu não tenho mais isso, né? Talvez possa, né, ter sido por conta da melhor alimentação para os meus animais e também porque na ração eu não tenho toxinas fúngicas como eu tinha na mistura de alimentos. Então, outra coisa também, a gente fala muito sobre, mas a ração industrializada tem que ser fiscalizada e a mistura de sementes também. No último concurso do Ministério da Agricultura, foram abertas 300 vagas para fiscais agropecuários, né? Para atender a necessidade de fiscais agropecuários para fiscalização, por exemplo, da alimentação tanto humana quanto animal, eu necessitaria de mais 3.600 fiscais agropecuários, coisa que não tem no Brasil. Desses fiscais agropecuários que estão hoje, né, em ação, mais da metade deles já estão na condição de aposentadoria, ou seja, a fiscalização, logicamente, da alimentação humana já está deficitária e então a fiscalização da ração animal é mais deficitária ainda. Como por exemplo, vocês podem ver nos últimos anos aí passados,
teve a Operação Carne Fraca, mostrando, né, que a fiscalização do Ministério da Agricultura não dá conta de atender toda a demanda de fiscalização sobre alimentação tanto humana quanto animal do Brasil, certo? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos da ração extrusada, conforme a minha experiência no meu criatório. Ponto forte: eu atendo a necessidade nutricional do meu pássaro. Nunca mais tive que usar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de vitamina, não dou vitamina, não dou medicamento e, consequentemente, quando eu atendo a necessidade nutricional do meu pássaro, eu também aumento a imunidade e, consequentemente, eu tenho menos incidência de doenças dentro do criatório, certo? Esse seria o ponto forte da ração extrusada. Outro ponto forte dela seria quanto ao consumo menor de comida. Antes eu tinha um consumo muito maior de comida porque o pássaro não tinha sua necessidade nutricional atingida, então para suprir isso ele tinha que comer mais. Com isso, pelo fato de ele comer mais, ele selecionava mais sementes, ele jogava mais sementes no chão, sujava muito a casa e fora o desperdício de sementes. Mostrando também o próprio pássaro, ele mostra para você que aquela mistura de sementes, aquela ração, aquele alimento que você está fornecendo para ele não está adequado para ele, pois ele faz a sua seleção. Quando você chegar no criatório, que você vê que tem muita quantidade de alpiste jogado no chão, você pode ter no seu subconsciente que aquele pássaro está selecionando aquela semente, mostrando que aquelas sementes que ele jogou fora, elas são sementes de má qualidade, que ele não quer ingeri-las. Consequentemente, isso não ocorreu quando eu fiz a troca, né? A substituição da ração extrusada para a semente, né? Ou da semente para a ração extrusada. Os pássaros selecionam menos, jogam menos, há um desperdício de ração muito menor do que quando eu tinha com a mistura de sementes. Pontos fracos da ração extrusada. Aconteceu isso muito com o curió, né? Pelo fato talvez, né, eles acharem o grão da ração extrusada um pouco duro, eles pegam esse grão e levam até o bebedouro para que ele possa molhar e, consequentemente, aquele grão ficar mais mole para que ele possa ingerir, né? Pelo fato de ele fazer isso, há um azedamento da água no bebedouro muito rapidamente, porque a ração é uma quantidade muito grande de nutriente e dali, pelo fato de ele colocar dentro do bebedouro, azeda como fonte de bactéria, né? Fonte de cultura para bactéria, azeda muito fácil a água do bebedouro. No máximo, estourando, 3 dias. Mais do que isso, não tem como deixar, porque azeda e o pássaro, você tentando minimizar a incidência de doenças, né? Você vai ocasionar, no caso, um problema quando você deixa por mais de 3 dias a água dentro do bebedouro. Outro ponto fraco da ração extrusada que eu verifiquei, foi um problema que eu verifiquei dentro do meu criatório, foram com 2 filhotes e um adulto, onde pelo fato da mãe, né, ela saber o que ela vai dar para o filhote, então coloquei a farinhada, né, tinha a ração extrusada, então ela estava preferindo tratar os seus filhotes com a ração extrusada do que com a farinhada. E pelo fato da ração extrusada ela ser muito seca, e ela tratar o filhote ali, e o filhote não beber água sozinho, ela formava uma massa no bico do filhote, e essa massa dificultava a respiração do filhote. Se eu não tivesse atento e não tivesse olhando direto, aquele filhote poderia vir a óbito. Por quê? Porque a ração é muito seca, e a mãe não dava conta somente com a sua saliva de umedecer a ração, e consequentemente o filhote não dava conta de engolir aquela ração, ela parando ali no bico do filhote, tampando a respiração do filhote. Do mesmo jeito foi feito com um bicudo adulto. Peguei o bicudo na mão, olhei o bico, dentro do bico não tinha nenhuma estomatite, não tinha nenhuma ferida na língua ou no céu do bico, né? Não estava na muda de bico, mas ocorreu da mesma forma que ocorreu com os filhotes, ocorreu com esse bicudo adulto. Então esse seria os 2 pontos fracos da ração extrusada
por enquanto, ainda eu não tive mais nenhum problema com a ração extrusada e por enquanto eu posso falar para vocês que ela tem mais pontos positivos do que pontos negativos, por isso ainda eu continuo utilizando a ração extrusada no meu criatório. Então esse vídeo seria somente para poder passar para vocês um pouco da minha experiência, pois não tem vídeos, né, no YouTube falando sobre um período maior de experiência com o uso da ração extrusada na criação de pássaros. Então essa seria a minha experiência. Talvez mais para frente eu possa fazer outros vídeos para vocês mostrando outras experiências, outros resultados que eu possa ter, né? Com certeza eu passarei aqui no canal para vocês. Um abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos.